Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da iniciativa da imprensa nacional de dizer que a ocupação da mesa do plenário lá no Congresso foi um golpe. Olha só que coisa, hein? Uma narrativa que surgiu em todos os jornais ao mesmo tempo, uma coisa extremamente orgânica, né? Olha aqui, ó. O Estadão, golpismo explícito, a punição aos que sequestraram o Congresso a título de livrar a cara de Jair Bolsonaro tem que ser exemplar. Não se pode premiar a leniência de quem atua contra o funcionamento de um poder, né? Para quem não lembra, nos 2 últimos dias, os parlamentares do PL ocuparam a Câmara para exigir a votação do processo da anistia, o pacote da paz. Mas não foi só o Estadão que falou isso aqui, não. Globo, Bernardo de Melo Franco. Por 30 horas, bolsonaristas realizaram o sonho de fechar o Congresso. Para salvar ex-presidente, extrema-direita quer forçar guerra entre legislativo e judiciário. O povo brasileiro está contra o judiciário. O judiciário está fazendo errado. O Congresso está fazendo o que quer o povo brasileiro, que é o papel dele, né? E aqui, ó, mas não foi só no Globo também, não. Aqui, ó, motim bolsonarista é continuidade do golpe, diz o pessoal do UOL. O Mota parou em Barreira com bebê e suspeita de arma nos 6 minutos que abalaram a gestão na Câmara, né? Suspeita de arma no Congresso, estão dando um golpe no Congresso, né? Ou seja, uma narrativa extremamente coerente entre todos os jornais brasileiros. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, sim, foi acordada a votação da anistia. A votação da anistia vai acontecer no Congresso. E esse pessoal está apavorado, porque viu que o sonhozinho deles de condenar Bolsonaro acabou. Já fez pó, não vai a lugar nenhum, vai ser votado no plenário sim. E do jeito que o STF está fraco, não vai conseguir fazer nada quanto a isso. Qual que é a expectativa deles? É criar um clima de que isso daqui é golpe para punir os deputados e tentar derrubar essa votação da anistia no STF. Eles sabem que no Congresso a anistia vai passar. Eles sabem que não tem nada o que fazer com isso. Mas, de repente, uma liminar do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é o único que continua dobrando a aposta nessa história, o resto do STF está contra, mas o Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta. Uma liminar dele pode derrubar a votação da anistia no Congresso. Ou seja, eles estão querendo usar essa narrativa para impedir a votação da anistia, porque já sabem que está acertado isso, que vai ter que votar. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, Flávio do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, assim, eu não vou nem ler essas notícias aqui, o que chamou atenção foi só o tema. É todo... Não porque golpismo, porque fizeram um golpe no Congresso, sendo que foram 2 dias só de ocupação, que não teve nada sério, nada seria votado de qualquer forma. Foi um protesto que, diga-se de passagem aqui, ó, PT e esquerda já usaram a mesma estratégia dos bolsonaristas e obstruíram sessões do Congresso. Não foi uma vez só, não. O PT fez isso 3 vezes ao longo da história. Aqui em 2017, contra a reforma trabalhista. Depois teve aqui em 2017 também, contra a reforma trabalhista. Depois aqui teve quando quando o Lula foi preso, também teve mais uma obstrução, obstruindo todo o Congresso. Ou seja, o PT já fez isso várias vezes. Ah, mas quando o Bolsonaro faz é golpe. Não porque não pode, não temos que fazer isso. O Hugo Mota disse que não acordou nada, mas como eu expliquei para vocês no vídeo de ontem, isso foi acordado com as lideranças da Câmara. O Hugo Mota praticamente perdeu o poder completamente, não tem mais poder nenhum, né? Aqui, ó. Acordo por fim do motim une Centrão e bolsonaristas para blindar parlamentares do judiciário. Então vai ter não só a anistia, como vai ter a retirada dos parlamentares, o poder do STF de forçar, de investigar o parlamento. Por quê? Porque é aquilo que deixa o Congresso nas mãos do STF. Por que não se vota o impeachment do Alexandre de Moraes? Porque o Columbre sabe que vão atrás dele. Por que não vota nenhum processo na Câmara? Porque o Hugo Mota sabe que vão prender o pai dele lá na Paraíba. Ou seja, no final das contas, esse é o problema que esse pessoal tem. E muita gente estava falando, não, porque não vai ter, não teve acordo nenhum, não teve acordo nenhum. Aqui, ó. E esse desespero do pessoal da imprensa aqui, querendo dizer que é golpismo, que é golpe, não sei o que lá, isso daqui mostra claramente que esse é o ponto que eles querem chegar. Eles querem impedir a votação da anistia, porque eles sabem que teve o acordo, né? Aqui, ó. Mota avalia afastamento do mandato de pelo menos 3 deputados por 6 meses devido ao motim. Seria o Mota está avaliando o afastamento do Marcos Polon, do Paulo Bilinski e do Zé Trovão. Porque, segundo estão dizendo, segundo diz essa coisa aqui, havia suspeita que eles estavam armados. Eles estavam armados? Não estavam. Na Câmara dos Deputados você passa por detetor de metal. Ninguém é louco de levar arma para a Câmara. Mas repara a narrativa que eles querem construir. Não porque foi um perigo, deputados armados e não sei o que lá.
olha a narrativa que a imprensa está construindo. E uníssono, todos os grandes veículos de mídia estão falando a mesma lambança ao mesmo tempo, com o mesmo tom, para encaixar a narrativa, né? A narrativa é absurda, não tem lógica nenhuma, porque a esquerda e o PT já usaram a mesma estratégia. E não, os caras não estavam armados. Se alguém tivesse armado, era outra história. Mas ninguém estava armado ali, né? Ainda bota a culpa do bebê da menina lá de Santa Catarina e coisa e tal, e agora estão querendo punir esse pessoal, mas o importante, a punição aqui é porque eles querem dizer que não que foi um golpe, que foi um absurdo e não sei o que lá, e querem depois, quando a anistia for votada, eles poderiam entrar no STF dizendo que não, que isso aí foi resultado de um golpe, que não pode, que não sei o que lá. Agora, repara o risco que isso corre, tá? Eu vou mostrar para vocês o risco que tem isso daqui. Por quê? Porque foi exatamente o mesmo caminho que aconteceu na Venezuela, meu amigo. Aqui, a gente está vendo aqui os jornalistas aqui do Brasil fazendo o processo para a Venezuela. Por quê? Porque é lógico que se tentarem afastar esses 3 deputados, os outros deputados vão entrar em ajuda com eles, porque estava todo mundo junto. Foi uma decisão de toda a oposição. Aí qual que vai ser a alternativa nesse caso? Vai ser a alternativa de anular o Congresso inteiro para poder dizer que está evitando o golpe do Congresso. O Congresso fazendo uma obstrução que já foi feita inúmeras vezes pela esquerda, agora está fazendo um golpe que não sei o que lá, que é um golpe que não pode, tem que afastar todo mundo, não sei o que lá, para evitar a votação da anistia para o Bolsonaro e para os envolvidos no 8 de janeiro, né? Então, isso daqui mostra 2 coisas. O desespero da mídia, porque sabe que isso vai ser votado aqui, ó. O próprio Lauro Jardim fala aqui, ó, não tem como Hugo Mota não botar anistia para votar este mês. Apesar do recuo da ocupação do plenário depois de 30 horas, há um consenso que essa turma e que Hugo Mota não terá como travar essa votação. Como eu disse para vocês, o acordo foi feito não com o Hugo Mota, foi feito com a liderança, com as lideranças do partido. Então pronto, tá todo mundo junto nisso, vai votar sim a anistia, né? O Hugo Mota não tem mais como parar isso, porque ele não tem como controlar toda a liderança da Câmara, né? E aí, a opção deles é fazer esse negócio. Repare, o que isso pode levar? Isso pode levar o STF suspender o Congresso inteiro a fazer o que fez lá na Venezuela, que é justamente dizendo que o Congresso tá dando golpe e não sei o que lá e não pode, porque as coisas que são prerrogativas do Congresso, que são decisões intercorpores do Congresso, estão sendo levadas para esse caminho. Por quê? Porque esse pessoal já viu que perdeu. Viram que perderam a batalha. A continuidade do processo contra Bolsonaro está totalmente ameaçada. Não tem nenhuma chance disso ir adiante, né? Aqui, ó, oposição ganha força em emparelha Hugo Mota. Como eu falei, não tem jeito, ele vai ter que votar isso. O mais engraçado é o que diz o Cláudio Dantas aqui. O Cláudio Dantas traz um ponto interessante. A esquerda não quer anistia, porque ela não quer pacificar o país. A anistia serviria para pacificar o país, acabar com essa palhaçada de um monte de gente condenado a 17 anos de cadeia e coisa e tal. Ela não quer porque não tem projeto de governo, só quer poder. Ou seja, o que eles querem já é claramente a solução Venezuela. A solução Venezuela é o que os jornais estão pregando aqui, ó. Aparentemente, eu não sei se por ilusão ou porque estão de maldade nisso aqui, estão querendo ir para o caminho Venezuela mesmo, o STF anula o Congresso e pronto, viramos uma Venezuela e acabou, ou se estão querendo realmente, ou se estão iludidos nisso, achando que isso aqui não tem nada a ver, não é a mesma coisa que a Venezuela. Não, é a mesma coisa que a Venezuela, estão jogando a gente nesse caminho. O Lula não quer negociar com o Trump, por quê? Porque ele quer o confronto, ele quer o Brasil destroçado economicamente, para continuar no poder, né? Esse é o caminho. Isso foi o caminho que nos colocou o pessoal que fez o L em 2022, né? Quem foi lá e votou no Lula em 2022. Não, que mal que pode acontecer? Caramba, botaram um terrorista comunista, um ladrão, um pinguço corrupto aqui no Brasil, né? Aqui, ó. Quando acabar a narrativa golpista, não haverá o que publicar nas manchetes pagas e a imprensa colaboracionista terá que preencher suas páginas com a realidade. Aumento de impostos, corrupção, violências em níveis alarmantes, máquina ineficiente, contas no vermelho, saúde e educação péssima, enfim, obras, um país destruído, né? O Cláudio Dantas está certo nessa história. Ou seja, por que eles estão fazendo isso aqui? Por que a imprensa está embarcando nessa história? A imprensa viu que vai passar anistia. A imprensa está fazendo aqui o papel de recado do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está sozinho. Ele falou, olha só, se não parar essa coisa, o Bolsonaro vai sair livre, não vai ter punição para o Bolsonaro, não vai ter nada, vai acabar o processo. Estão querendo jogar para esse lado, chamar essa coisa que o pessoal fez lá no Congresso, essa obstrução, de golpe. Por quê? Porque interessa a narrativa deles, escondendo que o PT já fez a mesma coisa inúmeras vezes, não foi uma vez só, não foram inúmeras vezes que o PT fez exatamente a mesma coisa lá no Congresso, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Eu não acho que o Hugo Mota vai ter força para suspender deputados, ele precisaria ter a votação no Conselho de Ética, o Conselho de Ética
tem maioria do PL, então isso não vai acontecer, mas o que eles estão querendo aqui é encarar essa narrativa, não na Congresso. No Congresso eles sabem que eles perdem. Eles estão querendo emplacar essa narrativa para, no STF, bloquear a anistia. Um absurdo completo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.